Nós temos, nestes últimos 3 domingos, hoje, nessas últimas 3 quartas-feiras, desculpem, considerado o Salmo 31. Salmo 31. Quantos de nós tem a espada santa do Senhor, né? Ótimo. Queria te convidar para finalmente terminar essa peça aí. A gente dividiu em 3 partes essas 6 estrofes do Salmo 31 e nós vamos ler a leitura desse poema belíssimo. Salmo 31, acompanha na tua Bíblia a leitura da palavra. Primeira estrofe, versículos de 1 a 6. Davi confiantemente implora por socorro, versículos de 1 a 6. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os teus ouvidos, livra-me depressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Que coisa linda! Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio em ti. Segunda estrofe, Davi alegremente agradece o livramento do Senhor, versículos 7 e 8. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Terceira estrofe, Davi tristemente descreve sua situação, versículos 9 a 13. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza meus olhos se consomem, e a minha alma e meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa do meu pecado, e os meus ossos se consomem. Tornei-me vergonha para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quarta estrofe, versículos 14 a 18. Davi enfaticamente implora por livramento. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, por te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Quinta estrofe, versículos 19 a 22, Davi agradecidamente aguarda a bênção de Deus. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito de tua presença, tu os esconderás. Dos tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás. Da contenda de línguas, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença.
Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por socorro. Sexta e última estrofe. Davi exorta o povo a amar ao Senhor, versículos 23 e 24, em conclusão. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao orgulhoso. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por esse lindo poema, Pai. Aplica aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos trabalhado aí, versículo por versículo, este salmo, temos tirado maravilhosas lições para as nossas vidas. Por exemplo, aprendemos que a vida do crente está nas mãos do Senhor. Vimos isso nos versículos 15 e 16, a título de recapitulação e como exemplo das bênçãos que aprendemos. Nossas vidas não estão à deriva. Os crentes não são barcos ao sabor das ondas. Apesar dos muitos adversários, Davi achava que nenhum deles poderia destruí-lo, a não ser que Deus permitisse. A vida do salmista estava nas mãos do Senhor e as nossas vidas também estão nas mãos do Senhor. Amém? Mas hoje nós gostaríamos de considerar a última parte, a terceira parte, que é a quinta e a sexta estrofe deste salmo. Aí, a quinta estrofe, que vai dos versículos 19 ao versículo 22. Davi agradecidamente aguarda a bênção do Senhor. Versículo 19. A gramática do versículo 19 é um tanto convoluta. A Nova Almeida atualizada lê: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Eu examinei uma e outra versão, e a paráfrase, o livro, é que deixa mais claro o sentido deste verso. Ouçam o que o livro diz. Como é grande a bondade que publicamente demonstraste para com aqueles que te respeitam e que confiam em ti. Nesta abertura da quinta estrofe, Davi outra vez se alegra na bondade do Senhor. Que coisa linda é ver Davi se alegrando em meio a tanto sofrimento. Vocês lembram que na terceira estrofe, versículos de 9 a 13, foi um relato de um sofrimento terrível, de uma tribulação horrorosa que Davi passou. Mas nós vemos que a atitude do salmista, embora atravessando lutas, embora atravessando dificuldade, ele louva, ele se alegra no Senhor. Vemos essa atitude na vida de Paulo, por exemplo. Embora aprisionado injustamente, o apóstolo podia dizer, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ainda em situação de prisão e mesmo provocado, Paulo permanece se alegrando. Filipenses 1:18. Sejam as motivações deles, daqueles que estavam tentando fazer a vida de Paulo inferno, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e eu continuarei a me alegrar. O que leva Davi a tanta alegria? O que leva Davi a pensar que o Senhor será bondoso para com ele, como nós vimos aqui no início desta quinta estrofe? O que faz com que o salmista espere a bondade divina em meio à tribulação? A resposta está no próprio versículo 19. Olha aí o versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Aos que te temem. Note que o temor do Senhor
fazia com que Davi tivesse certeza que o Senhor seria propício, seria bondoso para com ele. Em outro poema, Davi faz a mesma conexão entre bondade e temor. Deixa um dedo aí no versículo 31 e passa uma página para o versículo 34, Salmo 34, desculpa. Olha essa conexão aí entre bondade e temor do Senhor. Versículo 34, Salmo 34, versículos 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem ao Senhor terão tudo o que precisam. Então está a bondade do Senhor e o temor do Senhor. O temor do Senhor é fonte de muita bondade. Eu venho fazendo uma série de vídeos. Quantos aqui, por acaso, só para eu ter uma ideia, acompanham um vídeo diário que eu lanço? Só para eu ter uma ideia aqui. Olha, muitos acompanham. Eu tenho um vídeo que eu lanço, um videozinho de no máximo 60 segundos. Eu tento colocar 40 até 50 segundos, bem pontual. E eu estou pensando em fazer uma série sobre o temor do Senhor. Eu estou terminando uma série sobre o amor. 1 Coríntios 13. Trabalhamos várias reflexões em cima de amor. E eu estou pensando em fazer uma sobre o temor do Senhor. Olha que o temor do Senhor é fonte de muita bondade. Crente em Cristo, Filho de Deus, você deseja obter favores do Senhor? Você quer ter suas orações respondidas? O temor do Senhor vai te levar a respeitá-lo e obter dele a direção que eu e você tanto necessitamos. Quem não precisa de direção? Todos nós precisamos de condução, de direção do Senhor. Pois olha só aqui a bênção do temor do Senhor conectada à direção dele. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele mostrará o caminho que deve seguir. Que promessa preciosa! Eu tenho isso marcado na minha Bíblia. Queria te sugerir para que tu fizesses o mesmo. Que promessa preciosa! Ao homem que teme ao Senhor, ele mostrará o caminho que deve seguir. E há tantas bondades relacionadas ao temor. Um outro exemplo, mulher de Deus. Você deseja ser elogiada publicamente? Mulher de Deus, santa de Deus que está aqui. Você deseja ser elogiada publicamente? Olha só, olha essa promessa para você. Provérbios 31, 30. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada. Olha que promessa maravilhosa. A beleza se esvai, Salomão está dizendo. A beleza se acaba com o tempo, mas a mulher temente a Deus será louvada. Há outras tantas promessas associadas à bondade do Senhor com o temor. Jovem, você quer ter uma vida longa? Olha esta promessa do temor do Senhor em Provérbio 10, 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Promessa para o jovem. E é interessante, enquanto eu fazia isso aqui, eu estava me lembrando dos meus dias que eu visitei muito a penitenciária de Americano, quando era reitor do seminário. Nós tínhamos um trabalho ali com os presos, e aí fizemos vários batismos ali ao longo dos anos, fizemos casamento para os presos ali dentro, e ministramos curso. É muito interessante que você não vê idoso na penitenciária.
É muito interessante isso. Você não vê gente idosa dentro da penitenciária. É muito raro uma pessoa com 40 anos, por exemplo. Por que razão você não vê gente idosa? Porque morre. Morre. Não chega lá. A vida do fora da lei é curta. Ele é abatido por um companheiro na rua, pela polícia. Ele é abatido. E não vive longo. Olha aqui como o temor do Senhor dá vida longa. O temor do Senhor prolonga os dias. Mas os anos dos perversos serão abreviados. Quando você visita a penitenciária, você vê a verdade da palavra de Deus. O ano do perverso é encurtado. E outras tantas bondades do Senhor associadas ao temor do Senhor. Servo de Deus, você quer ser íntimo do Pai? Olha essa promessa no Salmo 25, 14. Olha que promessa preciosa. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor é íntimo daqueles que temem a Ele. O Senhor não dá os seus segredos a gente orgulhosa. Isso que Ele está dizendo aqui. Você tem grande desejo de ser santo no coração? Você tem um grande desejo que você gostaria que acontecesse? Olha aqui essa promessa linkada entre ter o desejo satisfeito e o temor do Senhor. Olha que promessa preciosa no Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. Deus, Ele concede os desejos dos que o temem. Ele concede os desejos dos que o temem. Você tem desejos no seu coração? Ter uma criança, se casar, ter um emprego, ter uma casa, enfim, você tem desejos santos que são aprovados pelo Senhor. Olha aqui essa promessa para você marcar na sua Bíblia. Salmo 145, 19. Ele concede os desejos dos que o temem. Há inúmeras outras bondades reservadas para aqueles que temem a Deus. A pergunta que se segue é a seguinte: eu temo ao Senhor? Quem o teme evita ofendê-lo a todo custo. Quem teme a Deus foge do pecado. Então eu posso saber se eu temo ao Senhor. Eu tenho como medir. Eu fujo do pecado, eu corro do pecado, eu evito pecar, então eu temo o Senhor. Ainda no fluxo do texto, lemos no próximo versículo, versículo 20, Salmo 31, 20, eu leio na NVI: no abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. O tipo de refúgio mencionado no versículo anterior, versículo 19, fica explícito aqui no versículo 20, se tu comparares o versículo anterior com o versículo que a gente acabou de ler. O que temos aqui é um paralelismo hebraico. As duas sentenças dizem basicamente a mesma coisa. Esconder e proteger acabam sendo equivalentes. Em outras palavras, as pessoas que buscam refúgio em Deus, Ele esconde das armadilhas dos seus inimigos. Aqueles que buscam refúgio no Senhor, Ele protege de caluniadores. Há pessoas que te caluniam, querido, no trabalho, em casa, na escola. Existem pessoas que te caluniam. Faz do Senhor o teu abrigo. Faz do Senhor o teu abrigo, conforme o salmista nos orienta. Quanto aos descrentes, aos ímpios, os ateus e todos aqueles que não buscam ao Senhor estão sozinhos neste mundo. Quando os problemas surgem, eles têm que se virar como podem. Esta é a razão de muito desespero, de muita tristeza, suicídio e de tanta falta de sentido nesta vida.
Esta solidão e a falta de segurança quanto ao futuro fazem com que a vida neste mundo seja vazia e sem razão para aqueles que não têm ao Senhor. Por outro lado, o crente em Deus, o crente tem o seu refúgio, como nós acabamos de ver aqui. O crente tem o seu refúgio, o seu esconderijo e a sua proteção no Senhor. O cristão tem um amigo como companheiro durante toda a sua jornada terrena. Este amigo, Jesus, o conforta e consola em todos os momentos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que conforto, que segurança. Me vem à mente o antigo poema de Fanny Jane Crosby. Alguns de vocês conhecem este poema. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Que maravilha termos um amigo para ser o nosso abrigo, o nosso refúgio nesta vida. Amém, irmãos? Versículos 21 e 22, ainda dentro da quinta estrofe. Bendito seja o Senhor, pois mostrou seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Eu disse na minha pressa, fui excluído da tua presença. Porém, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Há várias interpretações quanto a qual seria esta cidade cercada que ele se refere aí no texto. Que incidente seria esse que Davi está falando? A cidade referida seria Ziclag, conforme descrito em 1 Samuel 30? Seria a cidade de Maanaim, conforme descrito em 2 Samuel 17, 24 a 29? Seria por acaso a cidade amonita de Rabá, conforme descrito em 1 Crônicas 19, 20? Ou mais provavelmente, seria a cidade de Keila, conforme descrito em 1 Samuel 23? Não podemos ter certeza absoluta de qual cidade seria. Talvez seja melhor interpretar esse versículo 21 como um livramento indeterminado, mas mesmo assim literal. Se nós interpretarmos desta forma, Davi está agradecendo a Deus por livrá-lo de um grande aperto em meio a uma guerra. O versículo 22 apoia essa interpretação. Vê-se que Davi se precipita no falar e acaba achando que Deus não iria socorrê-lo, como vemos na expressão, abre aspas, estou excluído da tua presença. A Nova Bíblia Viva parafraseia essa expressão do versículo 22 dessa maneira: o Senhor se esqueceu de mim. O salmista está dizendo algo do tipo: quando fui dominado pelo medo, achei que o Senhor não me ajudaria ou se esqueceu de mim. Quem de nós nunca se precipitou e desconfiou que não haveria saída para o nosso problema? No momento da aflição, tendemos a achar que Deus talvez não nos ajudará desta vez. Quem nunca passou por algo deste tipo? Eu já passei por isso. Será que Deus vai me ajudar desta vez? Esquecemos das muitas vezes que o Senhor nos ajudou no passado e debaixo de pressão nos tornamos incrédulos. Em momentos de grande aflição, em momentos de cidade cercada, como disse Davi, devemos lembrar das palavras de Jeremias em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que texto maravilhoso. No momento do aperto, no momento da luta, no momento da cidade cercada, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é isso, pastor Reik? Eu quero trazer à memória os outros livramentos do passado para que eu tenha esperança no presente. Faz sentido, meus irmãos? Eu quero trazer à memória o socorro que o Senhor já me deu no passado para que eu tenha esperança agora.
Eu quero trazer à memória aquele socorro, aquele livramento, aquela mão que o Senhor me deu, quando o Senhor me arrancou do buraco, naquela situação, 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, o mesmo Deus que me arrancou daquela situação, vai me ajudar agora, no momento da cidade cercada. Eis aqui um texto que vale muito a pena memorizar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando estou perplexo, quando estou com medo, quando estou em apuros, devo me lembrar que o Deus que me auxiliou antes, há de me auxiliar agora. Vale lembrar das muitas vezes que o Senhor me socorreu no passado, como fonte de esperança para o que eu estou enfrentando hoje. Observe o desfecho da situação de incredulidade de Davi. Lemos no versículo 22, parte B. Versículo 22, parte B. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas quando clamei por socorro. É muita misericórdia. Observa que esse versículo 22 demonstra claramente a fragilidade humana versus a grande misericórdia divina. O salmista recebe socorro do Senhor apesar da sua falta de fé. E observa que falta de fé é uma coisa grave. Falta de fé não é uma mera fragilidade minha, é uma ofensa contra o Pai. Quando eu não tenho fé, eu estou desonrando o Senhor, eu estou desconfiando dEle. É uma grave ofensa, mas apesar da ofensa, diz aqui o salmista, tu ouvistes a minha súplica. Estou numa situação de aperto, ele disse, estou excluído da tua presença. No começo do versículo 22 ele diz isso, o Senhor não vai me ajudar, começo do versículo 22, mas ele termina o versículo 22 dizendo, contudo, tu ouviste a minha súplica. É a pura misericórdia do Senhor. Ele não creu, mas mesmo assim o Senhor o ajudou. Não é assim que muitas das vezes nós agimos? Recebemos a ajuda do Senhor a despeito da nossa falta de fé. Que Deus maravilhoso, que Pai amoroso, que amigo compassivo nós temos no Senhor. Última estrofe, versículos 23, 24. Davi exorta o povo a amar a Deus. Versículo 23, amem o Senhor, todos vocês, seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Nessa última estrofe, vemos o grande amor do poeta Davi por seu Deus. O escritor nos conclama a nos apaixonarmos pelo Senhor, pois somos propriedade dele, os seus santos, conforme ele diz. Não devemos esquecer que Davi declara seu amor, mesmo em meio a grandes lutas que ele narrou na terceira estrofe. Ali a gente trabalhou bastante as lutas de Davi naquela estrofe, quando ele diz das suas lutas, do seu desespero, da tristeza, da angústia que ele passou. Ele ama o Senhor ainda assim. Há uma grande lição a se aprender com o salmista. Nosso amor por Deus não deve depender de estarmos bem, termos saúde ou enfrentarmos dificuldades. Independente das circunstâncias, independente das lutas, somos exortados a amar o Pai. Há uma linda promessa na parte B do versículo 23. Olha essa promessa aí na parte B do verso 23. O Senhor preserva os santos. O Senhor preserva os fiéis, na minha tradução. O Senhor nos preserva. Você está atravessando um momento difícil, amiga? Eu sei que muitos aqui lutam com problemas dificílimos. Há lutas financeiras, há lutas com enfermidades, há lutas relacionais, há lutas de emprego, há lutas mentais, há lutas na escola, há lutas internas, há lutas externas. O remédio está na última sentença deste cântico. A solução está na conclusão final deste poema. Olha aí o versículo 24, o fechamento do cântico.
Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e corajosos. A batalha está grande? Seja forte, revigore-se o vosso coração. Versículo 24. Todos vós que esperais no Senhor. Eu gosto muito de uma outra conclusão, no versículo 27. Pereceria se não cresse que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Está apertado? Está ruim? Espera no Senhor. Tem bom ânimo? Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.